Olá, sejam todos bem-vindos ao EmpariCast, um podcast repleto de dicas, histórias inspiradoras, convidados especiais, tudo isso para a gente construir juntos uma educação mais sensível, humana e transformadora. Eu sou a Eliane, gestora de projeto e implementação na Empari Educação. E hoje é o nosso primeiro episódio que vai iniciar com chave de ouro e o nosso convidado especial, Henrique Ferreira. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo, Henrique. Muito obrigado, um grande prazer, um privilégio participar tanto do podcast da Empari como o primeiro. Então é uma grande honra estar aqui, muito obrigado. Muito bem, Henrique, se apresente para o pessoal, para todo mundo poder te conhecer um pouco mais. Beleza. Bom, eu sou o Henrique Ferreira, sou psicólogo e há 15 anos eu trabalho com crianças e adolescentes. Eu sou especialista no desenvolvimento da infância e da adolescência com ênfase em transtornos mentais. Então eu trabalho principalmente com o transtorno de oposição desafiante, o TOD, o transtorno do espectro autista e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E trabalho dentro de toda a dinâmica de intervenção necessária para esses tipos de transtornos. Eu acho que o Henrique já trouxe aqui uma breve abertura do tema que a gente vai trabalhar hoje, que é inclusão. Especificamente a cultura de inclusão no espaço escolar, mas sobre o autismo. É isso, Henrique? Perfeito. Um dos pontos que eu trago como uma educação social é a questão da naturalização dos processos inclusivos. Então, criar uma cultura de inclusão, onde toda a dinâmica escolar, ela vivencia esse processo e participa de forma ativa nos processos inclusivos. Bom, Henrique, eu acho que seria interessante a gente começar esse podcast falando, assim, o que é o autismo, né? O que são as crianças que têm autismo, quais são os sintomas, como que é feito o diagnóstico. Então, assim, o primeiro ponto, né? O universo científico do estudo ao que tange o autismo, ele é muito amplo e nós estamos ainda numa jornada de estudos e pesquisas. E aprendizado. Perfeito. Então, como base hoje, nós temos o autismo como um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição que nasce com a criança. Não, a criança não está doente por ter o autismo. Ela tem uma condição neurobiológica que faz com que ela possa vir a ter uma gama de comportamentos em específicos. Então, a gente fala do espectro autista e podemos dizer de uma forma didática, dizemos o espectro por uma questão assim, dos tipos de autismo. Então, você vai ver uma criança, um adolescente que tem essa condição manifestar comportamentos específicos e daqui a pouco uma outra criança apresenta uma outra gama desses comportamentos. A gente sempre vê como um senso comum questões voltadas à socialização, rigidez cognitiva, um pensamento extremamente obstinado. Algumas questões voltadas ao autismo exigem um cuidado maior. Nós temos o grau de suporte. Então, existem crianças, adolescentes, que eles não precisam de suporte. Né? Eles têm um bom convívio na escola, a gente percebe a necessidade de algumas adaptações. Por outro lado, existem crianças num grau mais elevado de suporte que, por muitas vezes, precisam passar por um treinamento comportamental para aprender questões básicas, como a higiene pessoal e alimentação. Então, esse espectro autista é muito amplo e, nas nossas pesquisas, a gente vem ampliando ainda mais a forma de olhar esse transtorno mental. Então, a gente entende que o autismo, ele sai da área da saúde, né? Que até pouco tempo atrás ele vinha da área da saúde e agora ele vai para o espaço escolar, que também não está preparado para receber essas crianças com autismo, para adaptar as propostas pedagógicas, né? Como que a escola faz essa preparação de receber essa criança? Sim. Infelizmente, são pouquíssimas escolas, pouquíssimas instituições que têm condições de estruturar todos os pilares necessários para a inclusão
principalmente de crianças que possuem o autismo. Então, nós precisamos de um trabalho que inclusão não é aceitar uma matrícula. Incluir uma criança ou um adolescente dentro da dinâmica escolar, quando ela possui o autismo, necessita um trabalho de diversos pilares, tanto na parte pedagógica, quanto nas questões estruturais do dia a dia. Nós precisamos de um trabalho específico, ou seja, cada criança ela precisa de um plano de desenvolvimento individual. Como eu falei antes, a questão do espectro autista é muito ampla. Até porque tem algumas comorbidades que podem vir junto com o autismo, isso? Exatamente. Ainda nós podemos, além das questões do TEA, né, transtorno do espectro autista, por exemplo, uma criança que tem o TEA e um dos sintomas é uma rigidez cognitiva, um pensamento obstinado a um grau extremamente elevado, ela pode ter dificuldades de seguir as regras. Ela pode se opor de uma forma tão intensa que, além do TEA, ela pode apresentar um transtorno comportamental chamado TOD, transtorno de oposição desafiante. Ou seja, nós temos o TEA e o TOD como comorbidade. Assim como nós podemos ter o TEA e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade associado. Um hiperfoco. Um hiperfoco, uma criança com hiperfoco, ou predominantemente desatenta ou hiperativa. Então, uma criança com TEA, ela pode ter a necessidade de receber uma intervenção e outra, uma intervenção totalmente diferente. Então, esse é o primeiro ponto de dificuldade. Adaptar a dinâmica escolar às individualidades de cada criança. E para isso nós temos um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que ele vai além de traçar um universo pedagógico de adaptações, mas ele vai trabalhar muito nas interações socioemocionais dessa criança. Porque uma escola que não gera esse tipo de adaptação, que é um direito dessa criança, desse educando, porque nós podemos também ter adultos em processos de aprendizado, processos escolares. Infelizmente, o ambiente escolar pode agravar essa questão de saúde. Imagina tu precisar de adaptações específicas por questão de saúde mental e não receber. Ou receber uma exigência ao qual tu não dá conta. Então, a gente tem questões de depressão, ansiedade, tudo provocada por essa criança, adolescente, um adulto, não ter um ambiente adaptado para ela. E vem em conjunto com tudo isso, né, vem a questão da sala de aula, do professor não ter orientações, não saber até onde a escola é o limite da escola, né? Também tem essa questão da gestão de conflitos em sala de aula, né? Então, acontece muito esse movimento em escolas para receber a criança, mas não tem uma formação adequada, não se sabe sobre as leis, os direitos daquela criança, os direitos do professor também sobre isso, e não consegue se fazer esse processo de aprendizagem ser efetivo para aquela criança, porque isso sim é incluir, né? É transformar o aprendizado dela também. Perfeito. Por exemplo, existem crianças com TEA, que elas apresentam crises disruptivas em sala de aula. Ou seja, teve uma crise, teve uma explosão emocional, um pedido de ajuda, só que infelizmente ela manifesta com toda essa intensidade. Aí o professor está lá, com mais 20, 15, 6, 30 alunos numa sala de aula tendo que dar conta dessas intensidades. E às vezes é uma sala de aula que tem 2, 3 crianças com autismo, outra tem outra questão específica que precisa de atenção também, então nem o professor está dando conta disso hoje em dia. Exato, e gera uma reação em cadeia. Às vezes uma criança que tem o TEA, ela se desorganiza e isso impacta também as outras crianças atípicas. Já impacta a dinâmica escolar num todo. Então, se eu tenho outra criança com necessidades especiais, ainda isso pode se agravar. Só que nós temos, dentro das estratégias de inclusão, as ações preventivas
são as principais ferramentas. Ou seja, esse professor já ter uma capacidade de antever as situações. Isso o PDI ajuda nesse processo, correto? Com certeza, porque a crise, ela é um acúmulo de situações mal gerenciadas. E o que a gente precisa, principalmente nesse PDI, informar que ações preventivas eu posso realizar para essa criança. Eu trabalho a carga horária, eu trabalho as exigências que eu vou fazer, que ambientes ela vai circular, sinais de alerta e como a escola pode dar conta. Até onde vão os fazeres da escola. Então, o PDI, ele é um manual, vamos usar assim essa expressão, um manual de instruções técnicas de como lidar, como gerenciar essa criança e ela receba, né, esse educando e ela receba o melhor acolhimento dentro do ambiente escolar. E uma pergunta prática. Quem faz o PDI hoje? São os professores, são os gestores, vem parte da família ou vem dos profissionais da área da saúde? Como que funciona esse processo de cada criança ter o seu PDI? A elaboração do PDI é uma tarefa multiprofissional. Então, é um trabalho dentro da ponta de saúde mental, vamos pensar uma criança com TEA, os professores e a equipe de gestão escolar. Então, é um trabalho que se faz em equipe. É da rede da criança. É da rede da criança. Perfeito. Então, essa criança chega na escola com laudo e com as obrigações, com as exigências necessárias para essa criança ser incluída dentro dessa dinâmica escolar. O professor, ele vai desenvolver todo um passo a passo, todo um olhar com metas a serem atingidas. Então, um PDI, ele vai traçar assim, olha, de A a B, o que nós precisamos fazer? Então, ele tem um objetivo a ser cumprido. Ele tem objetivos a serem cumpridos e são atualizados de tempos em tempos. Beleza? O Henrique chegou até esse ponto. E agora? Qual é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? Ou ele passou de ano, o próximo professor, como que ele vai saber toda a jornada de desenvolvimento socioemocional dessa criança? É através do PDI. Então, esse PDI vai acompanhar ele em todo o processo escolar. Então, ele sofre constantes atualizações. E o líder desse processo é o professor, Sim. que tem que ter a capacidade técnica de organizar esse complexo material. Então, ele se torna um documento fundamental para acompanhar o progresso, a evolução, toda a trajetória de aprendizado da criança. Perfeito. O PDI, então, ele é fundamental justamente por isso, né? Então, se eu tenho uma criança que, ao longo desse ano letivo, conseguiu desenvolver as metas elaboradas no PDI, para o professor do próximo ano, já tem uma construção, ele não vai começar do zero. Ele já tem um caminho a seguir, já tem uma lógica. Claro, vai precisar de uma atualização, tudo mais. Mas ele já tem essa base para ajudar ele. Perfeito. E eu consigo avaliar esse educando a partir das possibilidades deles. Ocorre muita transição de série e eu começo a fazer as exigências a partir das exigências da turma e desconsideram toda a jornada que já foi feito. Isso porque não há este material que vai acompanhando esse aluno. Então, às vezes, o aluno tem um ano positivo, no outro é o caos. Por que é o caos? Porque não houve essa troca de bastão, essa informação que o PDI gera para a dinâmica escolar. Então, eu consigo avaliar esse educando a partir das suas individualidades. Das suas potências. Perfeito. Muito bem. E hoje o diagnóstico, né? A gente falou de PDI, que é esse documento para quem tem laudo. E uma criança que não tem o laudo ainda, como que se faz o encaminhamento da forma correta? Porque a gente entende também que as crianças, na maior parte do dia, passam em sala de aula junto com o professor, né? Então, o professor tem esse olhar atento, está ali junto com a criança. Como que funciona esse processo de encaminhamento? A maioria dos educandos que possuem necessidades específicas, que deveriam ter um laudo, não possuem um laudo, não possuem uma avaliação. Quando nós falamos de um psicodiagnóstico de um laudo, a gente já está num caminho bem avançado. E, infelizmente, não é essa a nossa realidade.
Existe um documento fundamental, que é o encaminhamento para questões de saúde mental. E quem é o protagonista disso acaba sendo o professor. Porque às vezes nem os pais percebem aqueles sintomas, aquelas dificuldades em casa. Isso aí. Em casa, às vezes, a família tem mais um irmão, um primo, e nós temos um parâmetro de avaliação de Sim. comportamentos. Às vezes, fica aquele rótulo do menino mais bagunceiro, desorganizado, desatento, que tem o seu jeitão. E esses sinônimos, eles escondem questões de saúde mental. E o professor que está ali com 20, 30 alunos, tem anos de experiência, às vezes décadas, é aquele professor, é o profissional que tem a capacidade de avaliar as nuances comportamentais. Não é o professor que vai trazer o diagnóstico. Mas a partir desse documento, ele vai dizer assim, olha, tem comportamentos aqui que estão chamando a atenção. Toda a turma já está num grau de socialização, Desenvolvimento de mais avançado. desenvolvimento. E olha, teu filho, ele apresenta esses atrasos que podem ser sinal de algo. Então, o professor, ele não vai diagnosticar, mas ele vai fazer um relatório mostrando que pontos que chamam a atenção no dia a dia. E a partir desse relatório, deste encaminhamento, a família já consegue entrar numa dinâmica de saúde mais organizada. Muito mais preparada, né? Porque já vem com todas essas observações, esses Perfeito. apontamentos feitos. Então, muitas vezes não fica só na fala, né? De uma conversa. Ah, eu acho que era isso, eu acho que era aquilo, quando vai comunicar um profissional da saúde, né? Porque o encaminhamento, pelo que eu entendi, é um documento, é isso? Exatamente. É uma formalidade de uma evidência que aconteceu junto da criança. Exatamente. É um documento extremamente complexo, porque o profissional que realiza esse encaminhamento, ele tem que ter a capacidade de saber o que ele vai observar. Sim. Dentro de uma hiperatividade, uma desatenção, questões sociais. Então, assim, dentro da gama de questões comportamentais, que em um certo nível pode estar dentro de uma média, mas também algumas intensidades podem chamar a atenção, seja para mais ou para menos. E são essas alternâncias, essas discrepâncias que são comunicadas nesse encaminhamento. E já é um excelente passo para uma avaliação. Porque quem está ali no dia a dia com o educando são os professores. Sim. E um diagnóstico precoce... Ajuda e muito. Muito, muito. E curiosamente, principalmente num grau leve. Um TEA leve, TOD leve. Sim. Que são transtornos mentais que na sua manifestação mais leve, às vezes passam despercebidos. É o jeitão, é mais agitado, não para quieto. E nesses rótulos, questões muito complexas acabam sendo encobertas. Então, conseguir identificar isso cedo é fundamental. Muito bem. E os sintomas, às vezes, eles são muito semelhantes também. Como o professor não é da área da saúde, né? E ele vai trazer os seus apontamentos e quem vai avaliar, fazer toda a preparação, avaliação da criança é o profissional da saúde, né? Então, o professor faz esse primeiro olhar, essa primeira observação, comunica para a família. E também nessa comunicação é importante, acho que, comentar a questão de gestão de crise, né? Porque também tem a não aceitação de algumas famílias, ou uma dificuldade das famílias entenderem que isso é algo importante a ser investigado, né? Que não é o professor que está fazendo o diagnóstico, mas que precisa ir atrás, precisa verificar. Daqui a pouco não é um autismo, mas é um TOD, é alguma outra questão que precisa ser avaliada para poder ter um direcionamento mais adequado em sala de aula. Sim, perfeito. Um dos pilares fundamentais da inclusão é o gestor ter a capacidade de gerenciar conflitos e crises. É fundamental. A escola ela já recebe uma responsabilidade, por muitas vezes, maior do que a sua. E os professores, gestores escolares,
por ser um perfil de profissionais que estão ligados muito à vocação, à paixão, acabam abraçando muitas responsabilidades. E quando eu preciso fazer esse primeiro encaminhamento, por muitas vezes a família não tem nem ideia do que é um TEA, um TDAH, um TOD. E quando tem, às vezes tem um olhar muito negativo a essas questões de saúde mental, como se fossem problemas. Até porque existe ainda um preconceito muito grande, porque o autismo ainda está vinculado uma questão, você comentou antes, né? Já sabemos que não é uma doença, mas quando a gente fala em autismo, a gente pensa logo no extremo, e não é assim, né? Como você comentou, existem vários estágios, existem outras questões que estão contempladas dentro do autismo, né? Então, existe esse preconceito muito grande hoje em relação ao autismo, né? Principalmente nessa fase inicial do diagnóstico, desse primeiro momento. Eu vejo que alguns pais se culpam também, como eu não percebi antes, como eu não notei nada, né? Mas às vezes não é uma questão de notar, às vezes a professora acaba estando mais atenta aos detalhes, porque ela tá ali o dia a dia dela, é isso que ela faz também. E até uma pergunta, Henrique, o diagnóstico, ele tem uma idade certa para acontecer? Como que funciona isso? Essa é uma pergunta que é muito feita. Com que idade eu posso diagnosticar uma criança, não só nas questões do TEA, mas dentro do âmbito geral das questões diagnósticas? Antes de pensar uma idade, nós precisamos pensar no processo. Então, não adianta eu dizer assim, olha, uma criança com TEA eu já posso diagnosticar desde a primeira infância. Não, eu preciso dizer que, olha, para eu diagnosticar uma criança, eu preciso de um processo avaliativo. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso avaliar ela em ambientes sociais, em escola. Eu preciso entrevistar professores, eu quanto psicólogo. Eu preciso avaliar essa criança em ambiente clínico, no consultório, entrevistas com a família. Então, eu preciso ter uma base de evidências que me levem a um diagnóstico. Então, isso é um caminho. Mas as questões do neurodesenvolvimento, como o TEA, o transtorno do espectro autista e o TDAH, nós já conseguimos identificar de forma muito precoce. Então, tem relatos de mães com filhos com TDAH que dizem assim, olha, desde a barriga já tinha uma hiperatividade, ele não parava quieto. Então, olha que curioso. A gente já começa, olha, ela chorava 24 horas por dia. Na hora de brincar, ele não me olhava nos olhos, ficava isolado, tinha movimentos repetitivos, estereotipados. Opa, Henrique, mas isso não é o suficiente para dar o diagnóstico? É o suficiente para eu presumir um possível diagnóstico. Olha, nós temos uma gama de comportamentos que já nos chamam a atenção. Tende a um caminhar ao TEA, mas vamos avaliar. Mas não é por isso que eu vou deixar de realizar as intervenções necessárias. Então, assim, ele já tem uma dificuldade de socialização, tem algumas questões voltadas à rigidez, uma dificuldade relacionada ao autocuidado. Eu não vou esperar o diagnóstico. Eu vou presumir esse diagnóstico, seguir numa intervenção de acompanhamento, mas já dar os direcionamentos. E hoje, esse diagnóstico, ele tem a duração de quanto tempo? Ou vai depender da criança também, desse processo? Um diagnóstico, ele vai mostrar a situação atual daquela criança, adolescente ou adulto. Mas nós estamos em constante evolução. Até para nós sabermos como estão as nuances, as intensidades. Aquela criança que manifestou um comportamento opositor, desafiador, em um grau muito intenso, aos 8 anos de idade, essa intensidade pode ter diminuído aos 10, mas não quer dizer que eu não tenha ainda um TOD, por exemplo. Mas eu vou precisar sempre avaliar, porque um diagnóstico, ele não é só transtorno do espectro autista, ponto. Não, isso é uma parte do diagnóstico. Um diagnóstico, ele vai trazer um olhar para todos esses movimentos comportamentais e suas intensidades. Então, para uma criança, para um adolescente que eles estão em pleno desenvolvimento,
essas mudanças, elas se alternam demais, então a avaliação é constante. Então, uma avaliação, ela se dá num acompanhamento sistemático e a gente está sempre revisitando e reavaliando as questões diagnósticas. E por isso também sempre manter o PDI atualizado, né? Porque conforme vai tendo esse contato com os profissionais da área da saúde, vai tendo esses ajustes, essas melhorias, isso entra também no PDI. Exatamente, perfeito. Muito bem. E um professor hoje que numa sala de aula tem 15, 20 alunos, 3 são autistas, precisa desse acompanhamento mais próximo, precisa entender quais são essas especificidades que ele precisa atender para deixar o ambiente escolar inclusivo, para fazer a proposta pedagógica, para adaptar essa proposta, né? O PDI, só o PDI já resolve isso, ou o professor ainda precisa ter uma formação, precisa fazer o quê com o PDI feito? O PDI, ele é uma ferramenta. Vamos encarar o PDI como uma ferramenta. E quem vai manusear essa ferramenta vai ser o profissional, o professor, o gestor escolar, coordenação, e por isso ele precisa ter uma base técnica para saber aplicar, para saber avaliar e ter a compreensão dessa ferramenta. Por exemplo, assim, eu vou colocar um quadro aqui e vou usar uma furadeira. Não adianta tu me dar a melhor furadeira se não tiver capacidade técnica de utilizar esse recurso. Ter um bom carro e não saber dirigir. Então, o professor e a gestão escolar precisa ter todo um trabalho de desenvolvimento e de aprendizado, tanto para refinar esse olhar, como também saber aplicar essas ferramentas no seu dia a dia. Sim. E pós-PDI, então, existe também essa adaptação, essa questão do manejo com essa criança, com a turma num todo, né? Porque os outros colegas também podem colaborar nesse processo. Exatamente. Aí que entra o grande ponto da cultura da inclusão. Eu não posso realizar um trabalho exclusivamente com uma criança que tem TEA e desconsiderar toda a comunidade escolar. Ou o contrário, né? Fazer uma proposta com todas as crianças e desconsiderar a criança que tem autismo. Exatamente. Não, e foi perfeito, porque infelizmente é isso que acontece. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Até as professoras falam muito disso. Sim. Que a gente vê dentro do universo de inclusão muito discurso bonito e pouca prática. Mas é porque elas têm dificuldade. Elas não sabem como fazer isso na prática, né? Então, é visível que falta uma formação, falta essas ferramentas que ajudem elas em todo esse processo para dar o suporte. Perfeito. Para a gente não cair naquele julgamento de senso comum. O menino desatento, o menino bagunceiro, o menino que não quer nada com nada, o menino que fica no mundo da lua. Então, a gente precisa instrumentalizar esse professor, esse gestor, para ele entender que existem comportamentos e existem sintomas comportamentais. Toda criança é opositora e desafiadora, mas num grau elevado, isso se torna um sintoma comportamental. Ou quando ela generaliza o mesmo comportamento para diversas situações, isso se torna um sintoma. E essa é a capacidade técnica que nós precisamos desenvolver na comunidade escolar. Entender essas diferenças e saber como encaminhá-las da melhor forma possível dentro da escola. Então, é necessário que tanto a gestão quanto os professores tenham essa formação, seja ela legal, né, para entender até que ponto a escola pode ir, até que ponto é direito da família, até que ponto a escola caminha nesse processo, mas principalmente sobre a fundamentação, sobre manejos, adaptações, porque essa é uma dificuldade que os professores têm, né? Eles têm a vontade, eles amam fazer o que eles fazem, mas falta essa formação, até porque é um assunto relativamente recente, né? E a gente está caminhando, a gente ainda está aprendendo sobre isso. Um aspecto que eu ensino muito nas escolas é como criar limites de intervenção escolar e de saúde mental. Hoje em dia, o que acontece? Às vezes a escola não dá conta de alguns comportamentos e afasta esse aluno. Às vezes suspende, até mesmo faz uma sugestão de mudança de escola. E vem uma determinação judicial. Essa criança
tem que voltar para a escola. E vocês precisam dar conta. Se virem. E essa criança volta para a escola sem as adaptações necessárias. Então, Sim. uma questão de saúde mental acaba pesando para a escola. Então, o gestor escolar, ele deve saber até onde ele pode intervir. Só que isso fica muito aberto no dia a dia. Essa criança chega, o que que eu faço? Existem situações comportamentais que não são de responsabilidade da escola. A escola nem dá conta. A minha filha, pai, a Aurora tá com febre, eu preciso ir lá buscar. Porque a escola chega a um limite do cuidado, ela não consegue não dá mais conta, né? Não é um ambulatório e eu preciso buscar. Mas a escola já tem muito claro o passo a passo que ela chegou. Ela feriu a temperatura, deu o famoso chazinho, tirou da sala, deu um colo. Né? A minha filha tem 5 aninhos. Não passou, eu fiz um passo a passo, não passou. Olha, daqui a gente não dá mais conta como escola. Vamos levar numa emergência, no pediatra e tudo mais. As questões de saúde mental, elas caminham da mesma forma. Só que hoje é muito nebuloso. Que caminho é esse que eu, quanto gestor escolar, quanto professor, vou traçar na escola e vou poder chegar a um ponto e dizer, olha, nós realizamos todas essas etapas daqui para frente, é numa clínica, é com um profissional que dá o suporte. Até aqui é escola. Só que as escolas não possuem esse mapa, esse caminho que precisam realizar. E, infelizmente, às vezes tentam dar conta, por não ter isso muito claro. Então, esse gerenciamento e essa consciência do que fazer é fundamental para o bem de todos. Porque daqui a pouco, os pais dessa criança, eles estão cobrando que a escola dê conta por falta de conhecimento. E nem é direito deles dar conta. Sim, só que se eu não sei até onde eu vou, Sim. como eu vejo uma questão comportamental, eu vou tentando resolver. E se o gestor escolar não sabe, quem dirá um professor? Exato. Né? E aí, nós temos uma taxa altíssima de estafa profissional, o burnout. Os professores têm um perfil vocacionado, amam. E quando se deparam com essas dificuldades em saúde mental, infelizmente, começam a achar que não tem capacidade. Sim. Começam a questionar os seus fazeres. E essa frustração gera uma grande ansiedade, que por consequência, essa tensão movida com esses anseios, leva esse professor a uma tensão maior e uma depressão. E não é falta de capacidade, é falta de um treinamento inicial para o professor entender o passo a passo que ele deve fazer, as ferramentas que ele deve utilizar, para ele compreender que, bom, fiz tudo o que eu poderia fazer num ambiente escolar. Daqui para frente, é numa clínica, é num suporte médico, só que eu preciso ter essa caminhada. E até ter a oportunidade de conversar com a família, né? E orientar, olha, isso aqui olha, isso aqui não faz parte da escola, isso aqui já é uma questão de saúde, já é com outro profissional, né? Ter essa conversa, essa gestão de conflito diretamente com a família, né? Ter esse momento com a família, eu acho que é essencial, essa comunicação com a família. A gente vê hoje muitas famílias que, de fato, estão levando suas crianças, seus filhos autistas para a escola, para oferecer toda essa oportunidade de aprendizado que elas têm direito, né? Porém, tem muitas outras que, infelizmente, estão levando lá para se ocupar durante o dia, né? E o professor faz todo um esforço para tratar aquela criança como ela deve ser tratada, que ela aprenda, que ela receba carinho, que ela consiga avançar, progredir, né? Mas não parte da família também, muitas vezes. Então, é importante que o entorno daquela criança esteja caminhando
para o mesmo objetivo, né? Que é o Exatamente. progresso da criança. Profissionais da saúde, professores, gestores e principalmente a família. Estejam todas alinhadas e caminhando para o mesmo sentido. Exato. O que acontece muito? Eu tenho um filho atípico, não tenho muito conhecimento sobre o universo do TEA, por exemplo. Até porque provavelmente foi pega de surpresa Isso. também, não tem ninguém na família ainda, desconhece, né? Outras Exatamente. crianças. E quando eu levo meu filho à escola, eu chego com uma expectativa específica, ou seja, ele tem que aprender a mesma coisa como todos no mesmo tempo, e eu quero aquele aprendizado. Só que para questões de saúde mental, o educando, ele tem premissas, alguns possuem premissas para o aprender. Ou seja, se eu quero que uma criança sente e leia uma história, ela precisa ter a capacidade de concentração, ela tem que tolerar frustrações, porque para uma criança de 7 anos, ficar sentada um dia inteiro é um desafio. E que ela tem que tolerar esse incômodo. Agora, se eu pego uma criança com TEA, que tem uma grande intolerância à frustração, ou uma criança com TDAH, com dificuldade de atenção ou hiperativa, antes de eu pensar em ela ficar sentadinha, eu preciso realizar um trabalho que regule ela emocionalmente. Então, enquanto os colegas já estão ali sentados, atentos, essa criança ela tem um outro caminho para chegar a esse objetivo. Que ainda precisa ser ensinada. Só que o que acontece é esse pulo. E aí começam os déficits de aprendizado. Vem aquilo, olha, o meu filho não está acompanhando outra turma. Se o professor não tem a capacidade de dizer, mãe, pai, e isso faz parte do desenvolvimento dele, tá aqui no PDI. Porque antes dele sentar e prestar atenção e conseguir ler, nós precisamos realizar essas etapas de regulação emocional. Ele precisou sair 1 ou 2 vezes, ou ele precisou do suporte da monitora, do acompanhante terapêutico para se regular. Os demais colegas ficaram 40 minutos em cima do texto. Ele ficou 10. Mas sucesso, porque essa era a nossa meta. Ou sucesso, porque da outra vez ele ficou 5. Exatamente. Nós conseguimos realizar as etapas de regulação emocional e ele conseguiu prestar atenção em 10 minutos. Ótimo. Para ele, a carga é diferente. Sim. É adaptada. É dentro da individualidade dele. Só que, assim, eu, quanto professor, eu preciso ter essas informações para conseguir, baseado em evidências, trazer essa informação para a família. Quando alguém quebra um braço e eu mostro um raio-x, é inquestionável. Está quebrado, está ali a evidência. Nas questões de saúde mental, nós precisamos mostrar essas evidências a partir do PDI, a partir das informações que a equipe pedagógica terá em questões de saúde mental, mostrando para essa família quase uma equação. Olha, consegue enxergar que o funcionamento do teu filho é atípico e nós precisamos realizar um outro caminho para ele chegar nesse objetivo? Então exige uma grande maestria, mas é este caminho. Tudo fica mais organizado e a gente age preventivamente, educando a família. O professor já tem o olhar, eu sei o que estou fazendo, eu consigo visualizar aqui que caminho que eu estou, e a gente consegue um resultado esperado. Essa criança, esse adolescente, esse educando, ele atinge os objetivos propostos, ele recebe um reforço positivo em relação e consegue avançar. Agora, se essa mesma criança não passa por essas etapas, esse olhar mais delicado relacionado à saúde mental, e eu faço uma exigência que ela não dá conta, ela começa a se frustrar, ela começa a se deprimir, ela começa a se sentir burra, infelizmente. Ter uma crise. Ter uma crise. É uma carga. Opa! De quem que foi a responsabilidade? É da criança ou a falta desse processo inclusivo? Então, olha a gravidade que nós temos quando esse processo técnico não é aplicado para as crianças. E, ao mesmo tempo, a importância do professor nesse processo.
dele ter a formação adequada, dele saber usar o PDI como uma ferramenta que vai auxiliar ele nesse processo de aprendizagem dessa criança, então extremamente importante. Acho que você trouxe um ponto muito interessante que é as evidências. Quão importante é para um professor fazer a documentação, seja fotográfica ou registro, do processo de aprendizagem da criança? Uhum. Todo o registro, ele é fundamental principalmente para nós acompanharmos a questão de evolução. Então, assim, nós precisamos ter um cenário inicial avaliativo dessa criança. A partir dele, nós vamos montar metas ao qual ela consiga atingir. E essa documentação, esses registros, mostram a eficácia ou não dessa caminhada. Então, os registros, eles são fundamentais para nós evidenciarmos que o PDI está sendo efetivo. E claro que um PDI efetivo não quer dizer que nós vamos atingir todas as metas, mas ele mostra que nós estamos seguindo um caminho evolutivo. Então, como qualquer plano de desenvolvimento, a gente retoma, olha, nesses aspectos o Henrique evoluiu, nesses outros não. E o que a gente pode fazer para melhorar? Perfeito. A gente para e cria novas estratégias, criando novas exigências ou diminuindo a carga também. Olha, ele deu conta disso, disso e aquilo, mas a parte de socialização ainda é difícil. Mas por que é difícil? Porque são ambientes de intervalo, de recreio, educação física. São momentos mais intensos e ele acaba desregulando nesses momentos. Então, ele não interage tanto. Opa, já temos uma evidência de comportamento. Vamos trabalhar um pouco mais. Mas não se teria essa evidência se o professor não fizesse o registro e nem a observação sobre isso. Exatamente. Então, o registro ele é fundamental. Tanto para eu mostrar para a equipe de saúde, olha, estamos no caminho certo, quanto para mostrar para os pais. Então, quando a gente tem o resultado, os pais falam, não, beleza, meu filho realmente precisava desse caminho especial, desse caminho diferenciado. E na elaboração de um PDI, quão burocrático ele é? Ele é um documento de muitas páginas? Ele é feito por etapas? Quais são os tipos de perguntas que são respondidas nesse documento para chegar lá no final e saber, ó, a gente vai seguir esse caminho, esse outro caminho que é melhor? Sim, o PDI é um documento extremamente complexo. Então, não é feito da noite para o dia. Não. Não é feito da noite para o dia, porque um dos principais pontos é nós entendermos a carga do dia a dia. Que carga de exigência que nós aplicaremos para esse educando. Para eu entender o que ele dá conta, eu preciso realizar um processo investigativo que vai além de um psicodiagnóstico. Então, eu preciso avaliar como esse educando interage em diversos ambientes familiares, sociais, escolares. Eu preciso ter consciência das questões diagnósticas, ou seja, se é um menino que tem um transtorno mental que leva ele a ser desatento, eu preciso entender qual é a capacidade atencional dele hoje. Então, olha a relação do trabalho do profissional psicólogo com o professor. Eu vou cobrar ele atenção no dia a dia. O que a gente mais, o que o professor mais fala em sala de aula é atenção. Mas que atenção é essa? Essa atenção avaliada de forma clínica, ela tem que ter um link direto com o que eu vou exigir no dia a dia. Então, um material extremamente complexo. São poucas escolas que aplicam na sua totalidade. Então, assim, e além de criar uma vez, nós temos as manutenções, as reavaliações constantes. Então, o PDI acaba em algum momento? Não. Porque, por muitas vezes, nós não temos esse sintoma comportamental impactando no dia a dia, mas porque nós temos uma estrutura dando conta disso tudo. Que um dia vai passar para outra professora, que um dia vai passar por uma outra situação que vai precisar dessa estrutura também. Exato. Isso vai se manter. Exatamente. E essas informações também alimentam as avaliações clínicas. Sim. Então, olha a complexidade disso. E daqui a pouco esse professor tem uma turma com 15,
mas ele dá aula em 10 turmas, 11 turmas. Trabalha em 2 escolas diferentes, uma pilha de provas, famílias, e ainda precisa realizar esse material tão refinado e de grande impacto na individualidade dessa criança. Então, é uma responsabilidade técnica enorme realizar um PDI. E tem um ponto muito interessante que você comentou sobre a atenção. Vai trabalhar com, não com as dificuldades que ele tem atenção, mas com as facilidades que ele tem atenção, né? Vai trabalhar com as potencialidades daquela criança. Sempre se parte desse ponto, das potencialidades da criança, isso? Isso aí. Por exemplo, entrando num universo da avaliação psicológica, dentro do mundo atencional, nós temos diversas atenções. Nós temos uma atenção concentrada. Por exemplo, aqui eu estou num foco total em atenção concentrada. Atenção às tuas perguntas. Eu estou pensando aqui numa questão bem objetiva. Eu posso ter uma atenção dividida. Quando eu sair daqui em pleno centro, eu estou numa atenção dividida, ou seja, eu estou olhando para todos os lados, eu estou vendo o caminho que eu estou seguindo, também estou vendo se não tem alguém suspeito ao meu redor. Então, são potenciais atencionais. Algumas crianças podem ter atenções específicas mais desenvolvidas, e eu vou nessa atenção. Eu vou primeiro nela, eu vou primeiro trabalhar essas potencialidades. Olha, a atenção é 0. Nossa, a atenção dessa criança é 0, não consegue olhar. Então eu vou trazer algo mais aberto para ela criar, mais livre, para que ela consiga se expressar de uma forma sem muita atenção. Um grande desenho, uma atividade mais espontânea, tudo isso ela vai estar produzindo e sem eu ter que exigir os aspectos que ela tem mais dificuldade. Então esse é o grande lance do PDI, eu exigir o que essa criança consegue dar conta. E não colocar desafios que, no fundo, só vão agravar a situação. Henrique, a gente sabe hoje que o PDI, e que muitos lugares conhecem também como PEI, Plano Educacional Individualizado, é lei hoje. Como que funciona para as escolas que não aplicam dessa lei, não colocam o PDI como processo nas suas escolas? Sim. Antes da gente pensar nas escolas que não aplicam, a gente também tem que pensar nas que aplicam um PDI, um plano de desenvolvimento, mas qual é a efetividade também desse plano. Por muitas vezes, a criança pode ter um PDI, mas um PDI ele não pode ficar guardado numa gaveta. Ele tem que estar em sala de aula, tem que estar na prática. Tem que estar na prática. Puxar aqui e o PDI estar à mão e sendo executado. Então, eu preciso olhar o dia a dia dessa criança e ver se ele está condizente ao plano que foi estabelecido. O que acontece? Por muitas vezes, a escola possui o PDI, mas ele não é aplicado. E mesmo se aplicado, ele não tem a base técnica para conseguir ser efetivo de fato. Então, assim, posso até cumprir alguma exigência legal, eu tenho um documento, mas ele não se torna efetivo, e não se torna efetivo por tudo isso que nós conversamos. Olha a estrutura necessária, técnica, para realizar um PDI e a sua manutenção. Então, o PDI não é para dizer assim, olha, eu tenho PDI, está anexado aqui o laudo, as orientações são bem pontuais. Não, nós precisamos, de fato, ser estratégico. E as questões de escolas, que nem isso aplicam no seu dia a dia, infelizmente, tendem a ter um grande fracasso dentro dos processos educacionais. É uma regressão, porque independente de questões atípicas ou de inclusão, toda criança tem o direito de receber a educação adaptada às suas necessidades. Então, além de uma questão legal do PDI, nós temos o direito da infância e da adolescência dentro dos processos de aprendizado. E é muito grave quando uma criança não tem esse caminhar no seu dia a dia. Porque quando uma criança não recebe o gerenciamento correto no ambiente escolar, as suas questões de saúde mental, elas se agravam. E muito, e muito. Olha, Henrique, o meu filho não era assim. Mas a escola começou a colocar de castigo, bilhete, julgamentos, até pelo braço com força,
seguraram ele. Então, toda essa dinâmica acaba só prejudicando. Imagina só, a escola é a primeira conexão social que nós temos. E essa é a visão que as escolas querem passar para as crianças, para os adolescentes, né? Futuros adultos que serão responsáveis por toda a nação. Essa é a caminhada. E inclusão não é aceitar a matrícula e ser amoroso e ter força de vontade. Isso é uma parte, é uma pequena parte. Gerar inclusão, sim, precisa de amor, de paixão, mas principalmente técnica. E a escola que não realizar os processos inclusivos, como o PDI e todos esses processos de capacitação, é uma bomba relógio para a gestão. Porque cada vez mais projetos de lei são aprovados, exigências para o dia a dia relacionados à inclusão, adaptação, e quem não estiver atento a esse momento, logo, logo vai chegar uma exigência tão grande, que vai gerar um caos na educação. Então vai ficar o registro, né, daquela gestão que gerou um caos. Então, gerar processos inclusivos também vai prevenir esse caos dentro do ambiente escolar. Tá? Porque se a gente pegar os dados, cada vez mais, se a gente pegar um tempo atrás, a gente, até por uma falta técnica, a gente não identificava tantos diagnósticos em ambiente escolar. Hoje em dia, os dados só aumentam. Há um tempo atrás a gente via uma criança, hoje nós temos 2, 3, 4 crianças atípicas dentro do ambiente escolar e infelizmente esses dados vêm aumentando. Então a escola precisa preventivamente já ativar todos esses pilares inclusivos se quer de fato realizar o seu escopo, que é gerar educação e desenvolver esse cidadão para um futuro. E uma escola inclusiva automaticamente vai gerar essas crianças. As crianças vão ser mais respeitosas, mais empáticas, né? Então, elas vão ir para o mundo mais sociáveis, elas vão estar mais preparadas para os desafios que vêm, porque elas já vão ter passado por todo esse processo ali junto com os seus colegas, com as demais pessoas da comunidade escolar, para fazer parte de todo esse processo que é muito bonito, é muito sensível, é transformador para elas. Perfeito. E se nós olharmos hoje os noticiários, criança com TEA é contida por policiais. Criança com TOD é presa numa sala de aula. Monitor bate em criança com TDAH. Essas são as manchetes. E o impacto que nós temos no dia a dia, a gente falou numa questão futura, mas o impacto que nós temos no aqui e agora, porque essa criança com TEA que foi contida por polícias, eu já envolvi uma questão criminal. Eu já envolvo pais revoltados. É até um trauma para todo mundo que está ali presente, a criança, os colegas, os demais professores que estão ali presentes também, né? Acaba gerando esse trauma, essa rigidez, isso é uma coisa ruim, né? Extremamente ruim. Exatamente. Olha, eu trabalho há 15 anos com crianças atípicas com um perfil grave. O que é o grave? Que seus comportamentos, eles se generalizam a todos os ambientes. E eu trabalho muito com o TOD, transtorno de oposição desafiante. Então, os comportamentos se generalizam para todos os ambientes, escolas, com comportamentos agressivos disruptivos. Já trabalhei em escola, tenho o meu instituto e nunca precisei conter uma criança de forma física. Por quê? Porque a técnica está sempre aliada aos fazeres da minha profissão. Então, é isso que a gente precisa desenvolver nos profissionais. Eu não preciso ter contenção física ou chamar a polícia, porque não é crime, é saúde mental. Bom, Henrique, a gente viu, então, todos os pontos sobre a inclusão, como os pontos de uma escola mais inclusiva, desde a formação, PDI, encaminhamento, técnicas de manejo, adaptações. Hoje, cada escola faz do seu jeito, né? Existem as leis, mas cada escola faz do seu jeito. E existe alguma coisa que tantos professores, gestores escolares e principalmente secretários de educação podem estar adquirindo
para poder auxiliar eles nesse processo verdadeiramente inclusivo em sala de aula? Sim, com certeza. Até porque quem assistiu aqui o nosso podcast deve estar perguntando por onde que nós começamos. Acho que é a principal dúvida, Ou né? quantos anos eu vou precisar para aprender e desenvolver também toda a minha equipe ao que tange uma inclusão de fato. Eu tenho muito orgulho de dizer, né, que a Impare tem um grande programa de inclusão, ao qual eu sou o curador, e posso dizer que a gente vem trabalhando ao máximo para ser o maior programa de inclusão do Brasil, que de fato vai gerar um impacto e uma transformação, porque a gente vai mexer na cultura da inclusão, né? Naturalizar os processos inclusivos. Então, acho que é uma grande honra aqui nesse nosso podcast a gente anunciar que a Impare tem um programa de inclusão, Impare Inclusão. Sim, e todo esse programa ele foi baseado em evidências, né? Então a gente teve ali um contato direto com professores, com profissionais da área da saúde, para entender de fato como esses processos chegam até a escola, como que eles se aplicam na prática para trazer ferramentas e recursos práticos para o dia a dia dos professores, né? Então, no nosso programa de inclusão, o programa de inclusão da Impare Educação, tem a formação tanto para os gestores quanto para os professores. Tem também o material, o livro do professor, né? É um livro contendo 4 histórias e cada uma das histórias vai trabalhar sobre as temáticas de inclusão, sobre respeito, empatia, valorização da identidade, que é extremamente importante nesse aspecto também. Vai trabalhar também com a questão de reflexão e também práticas pedagógicas, justamente para que a formação que eles tiveram sobre manejo, adaptações pedagógicas, eles possam levar para a sala de aula e ter a prática junto com as crianças, com os seus educandos. Perfeito. O programa de inclusão, ele visa trabalhar com todos os pilares. Então, não adianta a gente chegar e trazer uma palestra motivacional, porque no dia a dia, no momento de uma crise, ou seja, de uma exigência de um pai, ou aquela confusão generalizada que por muitas vezes pode ocorrer, essa palestra de motivação, ela não tem efeito nenhum. Então, assim, claro que nós traremos um trabalho de consciência, mas principalmente o olhar técnico. E o programa de inclusão Impare, ele vai se adaptar às necessidades do município. Ou seja, Henrique, nós estamos neste cenário, por onde começar? Cada município tem a sua especificidade. E nós temos a capacidade de adaptar os nossos programas à necessidade do município. Avaliamos uma questão inicial, porque por muitas vezes existem situações urgentes a serem resolvidas. E nós temos um caminho de capacitação, mas nós vamos estar de mãos dadas, principalmente nesse começo. Olha, vocês viram o quanto trabalho a gente tem, mas por onde começar? Então, esse passo a passo, a gente faz todo esse percurso com vocês. Seja na capacitação dos professores, o trabalho com a gestão escolar e o desenvolvimento das documentações. Que esse é um ponto muito complexo para a capacitação. Imagina, ensinar uma dinâmica ampla de saúde mental para os professores, fazer com que eles tenham um refinamento no olhar, que eles tenham a capacidade de gerenciar um PDI, acompanhar metas e um passo a passo evolutivo disso. É uma exigência muito grande. Por isso que nós transformamos todo esse universo técnico em um app. Um app onde na palma da mão, no computador, os professores poderão realizar esse PDI de forma padronizada, criando todos esses passo a passos avaliativos e sempre com a supervisão da Impare. Então, a gente pega um município que não tem PDI, por muitas vezes ainda faz um julgamento negativo em relação à saúde mental. Em muitos casos já temos conflitos legais e a gente faz toda uma reorganização. Esse professor já vai ter, de imediato, a capacidade de realizar os encaminhamentos necessários, porque tudo isso estará na palma da mão. Esse professor também ele vai entender as nuances comportamentais,
os sintomas comportamentais. Ele vai entender que não é um limite dele, e sim uma dificuldade dessa criança, oriunda de questões de saúde. E ele vai saber até onde é responsabilidade intervir. Então, de imediato, nós já tiramos essa carga do professor, que associado a esse olhar sensível, também vai ter um instrumento técnico de acompanhamento dessa criança e conseguir mensurar a partir da sua individualidade. Eu já trago mais sutileza para o processo, eu já trago mais acolhida, eu já diminuo as tensões. A família já entende que, de fato, a escola faz o necessário. Então a gente tira de um mundo obscuro para um caminho que vai buscar o ideal dentro das intervenções. E vai colocando em prática todo o aprendizado das formações, do PDI, dos encaminhamentos, né, em práticas na sala de aula, né? Acho que é importante também lembrar aqui que para os gestores no nosso ambiente virtual, eles vão conseguir acompanhar a jornada de cada um dos seus professores. Então não é algo a mais, mas sim um processo em que os gestores vão poder acompanhar de perto, de uma forma muito mais efetiva e prática, a jornada dos seus professores dentro do ambiente virtual, acompanhando quantos PDIs foram realizados, quantos encaminhamentos, acompanhando a evolutiva dos próprios PDIs, né? Quanto que aquelas crianças atípicas conseguiram se desenvolver, quais são os pontos de atenção que a gestão precisa olhar com mais cuidado, com mais carinho. Então, tudo isso foi pensado baseado nas evidências, baseado em conversas com professores, com a realidade escolar que a gente vive aqui no Brasil, justamente para auxiliar a escola e todos vocês nesse processo de aprendizagem e de inclusão em sala de aula. Henrique, quando tu fala dos pilares de uma forma assim bem pontual, quais são esses pilares? Para a gente resumir aqui então, os pilares que nós trabalharemos dentro do programa de inclusão da Empare é os educandos, professores, gestão escolar, os nossos apps de PDI, encaminhamento e que estão sempre sendo refinados, e um ponto fundamental, família. Então a família é incluída no nosso processo inclusivo, porque nós precisamos, além de capacitar todos os alunos na compreensão da inclusão, nós precisamos reforçar ainda mais o trabalho psicoeducativo com as famílias dessas crianças, adolescentes. E se você ainda não segue a Empare Educação nas redes sociais, por favor, siga a gente lá. A gente vai deixar aqui embaixo para vocês nos seguirem, acompanharem os nossos programas, as nossas soluções educacionais, os nossos bastidores e principalmente os nossos conteúdos exclusivos. Henrique, eu quero te agradecer. Foi um prazer ter você aqui como nosso convidado. Em breve, imagino que teremos um novo momento para tratarmos mais desse assunto que é tão importante, tão relevante. E fiquem ligados que em breve teremos mais.